atuando desde a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Ele é um dos maiores espiões e combatentes da Marvel Comics. Tô falando de quem? Nick Fury. Nesse caso aqui para vocês, a fase do Garth Ennis. Sendo Bird Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, galerinha, estamos começando mais um vídeo. Espero que vocês estejam curtindo aí, né? O Batman do Risco Azarello e vão ter outras surpresinhas para vocês no passar das semanas também. Vamos estar começando aqui, tá bom? É uma obra muito legal, já adianto para vocês. E eu vou estar passando aqui o 360 de praxe, tá bom? Fury por Garth Ennis, olha que legal. No caso, essa bosta aqui é verde escuro, provavelmente vai remeter a uma camuflagem militar, sei lá, tá? Lombadinha, beleza? Contracapa. Essa edição pega Fury Max, a primeira minissérie de 2001, e depois a minissérie subsequente, né, que foi Peacemaker, do 1 ao 6 também. A primeira é de 2001, a segunda não tem um ano aqui, mas eu creio que tenha sido pouco tempo depois, tá bom? Essa edição aí tá passando, né, com a ficha pra vocês também, mas não custa falar, 288 páginas, tá bom? Por quê? Por Garth Ennis, todo essa, tanto o primeiro quanto o segundo volume, que vai chegar pra vocês em breve também, tá? Também é do Ennis. Roteiro dele, por isso que a fase, os encadernados são assim, tá bom? Neste primeiro volume, eu vou abrir aqui porque é uma lista meio generosa de artistas, tá bom? Na minissérie do Fury, nós temos o Derek Robinson nos desenhos, o Jimmy Palmiotti na arte final e o Bill Sienkiewicz nas capas, tá? E depois na Peacemaker nós temos o Derek Robertson novamente nos desenhos. Na arte final nós temos o Jimmy Palmiotti e o Rodney Ramos. Aqui nas capas nós temos, né? Aqui, Mike Deodato Jr., Mark Teixeira, Bob Gulas, Scott Eaton, Steve Dillon e Gary Frank. A arte é bem diferente, o que me fez questionar se essa ficha aqui, que tá com o nome do Derek Robertson, tá certo. Só que eu já ouvi muita gente falar que, a depender do arte finalista, né, o traço pode mudar bastante. Então talvez só os rascunhos tenham sido do Robertson, e o que mudou bastante foi a ajudinha do Palmiotti com o Rodney Ramos. Antes de começarmos as resenhas propriamente, fica uma curiosidade para vocês, adiantada aí de bandeja, tá bom? Essa primeira minissérie do Nick Fury, Max, né, que foi produzido de 2001 ali, variado, ou até um pouco antes, quem sabe, do Justiceiro que ele fez também, que é muito massa. Espero trazer para vocês. Eu vou reler, né, quem sabe futuramente eu trago uma resenha para vocês aqui também. Essa primeira minissérie foi, digamos, um certo repelente para um ator não ter interpretado Nick Fury. É um caso até conhecido. Nos anos de 2000 e pouco ali, estavam cogitando para começar a fazer um universo cinematográfico, alguma coisa assim. E aí cogitaram para Nick Fury, baseado na versão caucasiana, branca, né? O George Clooney, né? O autor aí conhecido e tal, já tá mais velho também e tal. E aí ele, vou pesquisar, ver quadrinhos do Nick Fury, ver as bases do onde é que eu tô me enfiando, né? E adivinha qual era o quadrinho que tava saindo na época, ou pelo menos o que ele encontrou. A primeira minissérie, baseada no selo Max, extremamente violento, extremamente sacana, tem palavrão, tem peito, tem tudo. Então meio que ele assustou, falou, não, opa, peraí, onde é que eu tô me enfiando? Sendo que essa não é a versão, digamos, não é que é regular, é frequente, constante. Pode acontecer, mas não é a tônica eterna ali, é perene do personagem. E aí meio que o George Clooney dá uma assustada e falou, não, deixa pra lá e tal. E aí tiveram que remoldar a proposta, e aí lembraram da questão do Nick Ultimate, e acabou que trouxeram o Samuel Jackson e ficou por isso mesmo. Fofoquinhas à parte, vamos à resenha. O primeiro arco é justamente o Fury, né? A gente chama de Fury Max para ficar mais fácil. O Nick tá ficando velho, vê o mundo passar, as coisas vão indo e ele vai ficando para trás, seja pela idade, seja pela experiência, etc. Nessas idas e vindas da vida, que ele vê as coisas passarem e ele se sentindo velho, não inútil, porque ele ainda sabe manusear armas e etc, mas ele é de uma outra geração. Aquela questão do conflito geracional que a gente vê muito, até hoje em dia, né, em certas obras. Aconteceu certas mudanças na gestão da SHIELD. A estrutura burocrática e as relações de poder ali dentro mudaram severamente. E o Nick era, tanto pela questão de serviço, quanto pela própria estrada, burocraticamente, etc. Ele é um cara com extrema autoridade lá dentro. Ele é um dos caras, seja principalmente por conta da questão da ação, que ele punha a mão na massa, ele tinha muita moral ali dentro da agência. E nessas mudanças bruscas das estruturas internas da agência, o coitado é relegado a um cargo burocrático e até mesmo de consultoria, o que deixa ele extremamente puto. Porque ele, e aí eu compartilho desse sentimento, que muitas das vezes as guerras e algumas outras coisas não é feito por gente que está sentado na mesa, não é feito por gente que está
sentado, mexendo com burocracia. A burocracia é sim uma parte importante, mas eu creio que não seja a essencial, a mais importante, né? A basilar, né? A gênese de tudo. Ivan, você foi soldado e tal? Não, é o que eu falo da minha experiência de trabalho, etc. E eu falo aí, né? O que é que faz uma construção, o que é que projeta tudo. Claro que tem um pessoal que tem que estudar para fazer aquilo, mas se não tiver a mão de obra, se não tiver a galera que põe a mão na massa, as coisas não avançam. E é com esse pensamento e extremo sentimento de revolta e contrariedade que o Nick fica pra lá pra cá dentro da agência, tenta mexer alguns pauzinhos ainda, achando que tem alguma coisa, mas tem um cara que tá sempre quebrando as pernas dele, né? Tem a ver lá com a história e tal, não vou lembrar o nome dele de cabeça. E ele vai ficando puto e vai vendo que ele tá ficando de mãos atadas, porque as coisas estão mudando, né? Os tempos estão mudando e ele tá ficando pra trás, como eu disse. E aí nessas contrariedades, alguns coquetéis, algumas festas, né, que não fala, puxando coquetel, ele topa com um cara antigo, dos tempos de guerra e de algumas outras histórias. O primeiro nome eu não lembro, mas o sobrenome dele é Gagarin, igual tipo Yuri Gagarin, né, o cara russo lá, o cosmonauta. O Gagarin troca ideia com ele e fala, mano, a gente é de um tempo antigo, nós somos forjados na guerra, nós somos belicosos por natureza, né, e a gente não sabe fazer outra coisa senão, né, maquininha de azeitona distribuindo bala, né? Eles não trabalham na doceria, mas tá passando a bala no povo. Ele fala, olha, estou com saudade dos velhos tempos. Esse mundo não é pra mim, também não é pra você. E eu tô achando que tá na hora de a gente dar uma agitada. Então, aguarde novidades minhas, que daqui a pouco você vai ter uma surpresa. E o que seria essa surpresa? Palavras dele, vai pôr o mundo em chamas, novamente. Talvez não uma guerra mundial, como foi em 40 e poucos, né? A segunda. Mas um conflito aí pra encher o saco e a cabeça de muita gente e quem sabe trazer também o Nick. O Nick fica muito puto, vai correr atrás, vai tentar resolver, que é a tônica de toda essa minissérie. Mas eu acho que lá no fundinho, né, isso até é meio que jogado na cara dele lá no final da história, lá no fundinho ele ficou feliz, ele ficou alegre de saber que não tá enferrujado e que ainda tem, digamos, as suas guerras pra lutar, mesmo que isso seja, né, o seu sentimento de utilidade, de valor, etc., seja às custas de muita matança, muito sangue, muita chacina alheia. É uma minissérie legal, curta e grossa, tem esse lance do Nick tentando remediar as ações do Gagarin, né? Tem um outro cara lá que, coitado, ele não tem rosto, assim como tinha o cara de cu no Preacher, esse nós temos o olho, né? O Ciclope, né? Que ele tem a cara toda enrugada, toda cicatrizada e fechada e só tem um olhinho assim, é bem engraçado, e é um cara tipo o russo da fase do Marvel Knights do Justiceiro, né? Que é um cara extremamente resistente, aguenta porrada, aguenta tiro, aguenta facada, aguenta tudo, né? Ele é meio que um alívio cômico em certos momentos. Uma história bem violenta, porque aí foi também o que causou repulsa no George Clooney, né? Mas é muito bacana, muito divertida, muito forte assim nas cenas, mas também tem aquele, né, que mesmo com as pitadas de humor que o Ennis tem, ele não tá 100% retardado aqui. Ele consegue dosar, né? Talvez por ser 6 edições eu não teve tempo de fazer muita gracinha, foi objetivo. E isso é muito legal. Foi muito sagaz da parte dele, foi muito sábio da parte dele de fazer o que é extremamente necessário, não ficar de frescura, não ficar de enrolação com coisa à toa. Tem a dose certa, a dose certa não, tem a dose certa e muito mais de violência, mas a dose certeira de crítica social foda, né? Envolvendo guerra, etc. Que aí a gente fala, eu brinco muito, né? Que é o Ennis cracudo por guerra falando de assunto sério. E é um pitadinho de humor, claro. E na segunda minissérie, logo em seguida da própria edição, nós temos Pacificador, Peacemaker, chama como você quiser, beleza? Então, nós temos aqui um Nick Fury muito mais jovem, molecão de tudo quase, né? Bem antes da Companhia Moleza, por exemplo, a Easy Company, acho que é assim em inglês, né? Que tem um monte de personagem diferente, assim, que são os tempos dos quadrinhos de guerra do Nick Fury. Ele começou lá, e aí depois reaproveitaram ele pra fazer ele agente da SHIELD, não sei o que e tal. Que diz que é a fase classicona da James Steranko e o caralho A4, né? Tem até um ônibus, né? Chama SHIELD atualmente aqui no Brasil. Dizem que é legal, não sei, não particularmente. Nesse tempo de guerra, o Nick tá verde de muita coisa, mas já tem um pouquinho de sagacidade sobre certos assuntos de guerra, vamos falar assim. Ele vai combatendo, vai topando com colegas, vai fazendo amizades e vai avançando no fronte americano contra os alemães, né? A galera do Zé Bigode. Ele vai passando por diversos problemas, mas continua na missão dele, firme e forte, perdendo alguns colegas, tomando pipoco, saindo lesionado, com furo de bala, etc, etc. Porém, ele chega em dado momento, né? É dado momento na narrativa, na nossa historinha, que ele topa com um cara do lado alemão. E é engraçado por quê? Porque o cara que tá do lado do Zé Bigode
fala que tem um meio pra ganhar dele, pra vencer o cara. Só que aí ele fica meio estranhando, né? Tipo, porra, o cara tá do lado da Dolphin, mas fala que sabe um jeito de derrotar. O cara é alemão, ele é meu inimigo. E fica nesse vai e vem. E aí a história vai ser o resto que vai ser desenvolvido, né? Começa com ele molecão, começando na guerra, depois topa com essa galera, e aí você vai ter que ler, né? É bem direta também, mais simples, mais objetiva, né? Aí no caso vai desenvolver esse personagem alemão, vai falar um pouco mais dele, o passado, e se ele é um charlatão ou não, se ele tá mentindo de alguma forma, como que o Nick vai reagir a isso, né? Tem um momento que ele vai ter que juntar forças com esse cara para defender um local lá que eles estão uma guarnição, né? Tipo um lugar ali que eles estão se protegendo, uma espécie de fortaleza improvisada que eles fizeram. E a história chega até o ponto que vai ter a reviravolta, né? Que será que é verdade? Será que eles vão dar cabo do líder da, né, filial alemã da Ultragás? Como é que vai ser, né? E a história é legal, assim, ela é mais simples, o traço é mais diferente. Eu gostei muito mais da primeira por conta dessa visceralidade, um negócio impactante pra caramba. Essa segunda é mais quadrinho de guerra, um andamento mais simples, mais tranquilo. A arte, pro meu gosto, ela não é ruim, mas ela ficou abaixo do Eric Robertson. O Eric Robertson, nessa minissérie primeira, né, a Fury, tem um traço grosso, um negócio impactante, intenso, né, as reações, a cena, que eu devo ter separado pra vocês aí no fim do vídeo também, que é a tal da cena, que inclusive fez o George Clooney se afastar, que é o Fury lá na frente por conta de um combate com um certo inimigo. Ele pega as próprias vísceras do cara e enforca ele com as próprias tripas do sujeito. É muito massa. É exagerado, mas é muito massa. E esse traço, o estilo do Derek Robertson, pra mim foi muito melhor, dá de 10 no da segunda minissérie. É um encadernado legal porque fala, tipo assim, da natureza do Fury, como ele reage, como ele envelheceu perante o mundo, né? É legal ver um personagem que é de tempos tão distintos em uma época tão moderna. Beleza, o quadrinho de 2000, mas é bacana ver o choque quando ele tem, a contrariedade, a indignação com os burocratas, essa galera fresca, né, que quer pisar em cima de quem realmente deu o sangue, tanto pela questão do trabalho quanto pela estrada, né? Porque o que o Fury tem de idade, ele tem chacina nas costas. Então, assim, pra bem ou pra mal, pelas questões de espionagem, crocodilagem ou não, ele é um personagem com um histórico invejável não, porque ele foi também muito judiado pelo governo e tal, mas é um personagem que tem que ser respeitado no quesito ali ficcional, né? Ele não é pouca bosta, ele é um caminhão de merda. Antes que eu encerre o vídeo, não sei se eu falei isso no começo, a questão do acabamento e dessa diagramação toda, o editorial desse Fury Max, do Ennis, remete ao Justiceiro do Ennis, que é o Justiceiro Marvel Knights. Aí replicaram, tem essa edição americana e tal, mas replicaram esse conceito pro Fury do Garth Ennis. Vocês vão ver no segundo volume que é a mesma coisinha, tá bom? Me lembrou a Salvate preta ou a Salvate vermelha, né? Tanto faz. É um acabamento ruim? Não, só é muito simplão, né? É menos feio que o da Salvate. O da Salvate era esculacho purinho, né? Mas eu queria que fosse uma capa normal, ou um padrão que se assemelhasse, por exemplo, ao do Marvel Deluxe, né? Que é bem bacana, a arte de capa cheia, bem bacana mesmo. Mas é antes sair assim do que não tem história de jeito nenhum, não é mesmo? Então a gente se conforma, o que importa é o recheio, o acabamento bem legal. Eu devo ter pago menos de R$80, me doeu muito o coração, porque já é dessa leva de preço que é uma facada e um tiro na cara, né? Infelizmente, não tem o que se fazer. Se você encontrar menos de R$100 e não mexer com muita coisa, pode valer a pena. Na minha opinião sincera, menos de 70, tá? Porque não é tão grande o encadernado, como eu falei, tem menos de 300 páginas. Mas aí cada um com seus padrões, né? Eu sou da época que um capinha dura simples era 20 e poucos, um capa dura desse jeito um pouco mais parrudo era 60, 70. Beleza, o salário era outra coisa e tal, tá, gente? Mas fazer valer seu dinheiro, cada centavo ao máximo. Eu acho que é tudo, fiquem com a arte, um beijo, um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.